Olá, sejam bem-vindos para mais um vídeo de reflexões e hoje o nosso tema é como lidar com os medos e adversidades. Primeiro, antes de tudo, queria pedir para vocês curtirem, para vocês compartilharem e também se inscreverem no nosso canal. Ativa aí os sininhos para que todos os vídeos possam aparecer para você e você continue também refletindo conosco, dando suas opiniões nos seus comentários, para que a gente possa crescer cada vez mais. Já parou para pensar que a gente mais sofre na nossa imaginação do que de fato na realidade das coisas, como elas acontecem? Vivemos o tempo todo imaginando, será que isso daqui vai dar errado? Se der errado, isso vai me gerar um sentimento, esse sentimento pode me causar um problema e naturalmente a gente evita de fazer certas coisas, de tomar certos rumos na nossa vida, de tomar certas decisões pelo simples fato de ficar preso à imaginação dos problemas e não deixar com que as coisas de fato aconteçam, não permitir que a gente continue vivendo, fazendo as coisas, vendo a realidade das circunstâncias e simplesmente ficamos presos nessa imaginação. Muitas vezes a gente deixa de agir pelo simples fato de que alguma coisa pode dar errado. Se essa coisa pode dar errado, se eu posso me sentir mal com isso, se isso pode prejudicar as pessoas, a gente fica preso numa imagem dentro da nossa cabeça que muitas vezes não se torna real. E essa é uma das formas da gente perceber primeiro por que a gente tem tanto medo que as coisas deem errado, por que a gente fica tão preso nos processos adversos, nas dificuldades que a gente imagina que podem acontecer. Portanto, não sofra por antecedência. Se você vai praticar na sua mente a capacidade de enxergar o pior que a situação pode trazer para você, você tem que sentar e pensar, será que se isso aqui for dar errado desse jeito, eu não posso tomar uma outra atitude? Se eu me preparar, se eu buscar, então, entender que qualquer coisa que eu queira seguir na minha vida pode dar errado de uma certa forma, e então eu me preparo emocionalmente, eu me preparo mentalmente para tomar uma atitude diferente em relação a esse pior que pode acontecer. Dentro das terapias, tem uma terapia que eu gosto muito, que é o Barras de Axis e também o Theta Healing, que fala sobre isso. Os dois falam de maneiras diferentes, mas eles deixam a gente um pouco a par da seguinte pergunta: o que de pior pode dar errado em uma circunstância? O que de pior pode dar errado no seu trabalho? O que de pior pode dar errado na sua vida, no seu relacionamento, com a sua família? E aí você faz o quê? Dentro do estoicismo a gente tem uma prática chamada visualização negativa. E não é uma forma de você ficar preso, focando somente no ruim, somente no errado, somente naquilo que vai acontecer realmente de pior. Não. Pensar nisso te dá as ferramentas mentais e também emocionais para que você desenvolva um caminho e se prepare da melhor forma emocional e mental possível para lidar com as circunstâncias. Mas você também tem que pensar que tudo que você está fazendo pode dar muito certo. Entre os muito certo e o muito errado, você tem ainda uma gama de vibrações que podem ser atingidas por aquilo que você está fazendo. Vou dar um exemplo simples. Eu vou pensar o seguinte: amanhã eu tenho que chegar no trabalho mais cedo. Então eu falo, eu vou trabalhar. Aí eu paro e penso da seguinte forma: o que pode dar errado? Eu posso pegar trânsito, eu posso não acordar na hora certa, então eu tenho que programar o meu despertador da forma correta, eu posso no meio do caminho sofrer alguma coisa, e aí tudo isso vem para aquele panorama que a gente já vem dialogando aqui bastante tempo, que é o que está dentro e o que não está dentro das minhas capacidades, das minhas ações, o que eu posso e o que eu não posso entender ou mexer com aquilo, o que está dentro de mim, as minhas ações, as minhas reações, os meus pensamentos e sentimentos, aquilo diz respeito a mim. Mas tudo que está fora eu não tenho controle. Eu já venho dizendo isso nos vídeos de reflexões e é muito importante estar sempre lembrando isso. Por quê? Porque a gente tem um hábito péssimo de esquecer que as coisas que sempre envolvem terceiros, situações externas, elas não nos pertencem, a gente não domina elas. Mas as coisas que estão ao nosso alcance, a gente tem que se programar. Então, eu quero chegar no meu trabalho um pouco mais cedo, eu tenho que acordar também mais cedo, eu tenho que me preparar também, eu tenho que contar que eu posso encontrar trânsito, que eu posso encontrar qualquer tipo de eventualidade. Se essa eventualidade acontecer que me impedir, eu tenho que entender que fez parte do processo e eu tenho que já programar, através da visualização negativa, como eu vou lidar com aquilo da melhor forma possível. Então, o que pode dar errado
é algo que me dá a oportunidade de me preparar para que qualquer evento não me tire do eixo ou para que eu possa tirar o melhor proveito de qualquer evento. Então, quando eu lido com os meus medos e todas as adversidades que aparecem para mim, eu tenho que simplesmente entender esse caminho do estoicismo, visualização negativa. Então eu penso aqui, bom, o que vai dar melhor, o que pode dar melhor, a melhor forma, a melhor expressão em relação a eu chegar mais cedo amanhã no trabalho? Bom, é eu acordar cedo, eu conseguir ir tranquilamente até o meu trabalho, chegar lá dentro do horário que eu imagino ou que eu preciso e tudo bem. Se tudo isso aconteceu, está tudo certo, eu estou preparado para aquilo e eu já tenho essa sensação boa dentro de mim. Mas se eu visualizar o que pode dar de errado, eu tomo precauções dentro da minha capacidade de ação, ou seja, dentro do que está dentro de mim, para que eu antecipe esses processos. Visualizando o pior, eu consigo ter uma oportunidade de trabalhar ele interna e às vezes também até externamente. Se eu conseguir ir mais cedo, se eu conseguir pegar outro caminho, porque esse caminho é sempre o caminho de trânsito, se eu for mais cedo eu posso tomar um caminho mais longo, mais tranquilo. Então quando eu lido com os meus medos, as minhas adversidades, eu usando essa técnica estoica, que é a visualização negativa, eu alcanço com muito mais facilidade um controle interno, um domínio interno sobre como aquilo vai agir, caso dê certo, caso dê errado, dentro de mim. Tomar uma atitude ativa sobre todas as coisas é o melhor caminho que nós temos para nos precaver de todos os tipos de sentimentos ruins que podem tirar o nosso domínio. Eu gosto de categorizar bem duas palavrinhas que eu acabei de dizer, que é domínio e controle. Por que eu não gosto de controle como uma palavra? Porque controle é exercer completa e plenamente ação sobre as circunstâncias. Então aquilo parece que está aqui na minha mão e eu posso fazer daquilo que eu quiser. Sentimentos meus, sentimentos das pessoas, pensamentos meus, pensamentos das pessoas e situações ao meu redor. Por que a gente absolutamente não controla nada? Pelo simples fato de que o controle pleno não existe. Agora, domínio já é uma palavra que me apraz um pouco mais, que me deixa mais feliz em relação à palavra controle, porque dominar significa você compreender todo o processo. Compreender aquilo que você tem ação e aquilo que você não tem ação. Lidar com esses medos e adversidades usando o processo de visualização negativa te dá domínio sobre elas. Então, peraí, se eu quero chegar lá mais cedo, eu acordo então 1 hora mais cedo, eu me preparo, tomo meu café, vou em direção ao trabalho, tomo um caminho um pouco mais longo, porém um caminho mais tranquilo, com menos possibilidade de trânsito, naturalmente com bem menos possibilidade de acidentes ou qualquer eventualidade que me atrase ao trabalho, nesse exemplo que eu venho falando. E se ainda assim no meio do caminho isso acontecer? Bem, eu já tenho que ter ali pensado, visualizado todos os procedimentos que eu tenho. Eu estou chegando mais cedo para atender alguém como terapeuta? Então peraí que eu vou tomar essas atitudes, se no meio do caminho alguma coisa acontecer, eu já tenho que me preparar e ligar para essa pessoa, avisar essa pessoa que eu tive algum evento, algum problema que aconteceu no meio do caminho que estava fora de mim e que eu não tinha absolutamente nenhuma ação. Entendeu esse processo? Compreender como que você pode lidar com o melhor e com o pior e com todas as nuances que estão entre um e outro, porque são polos nesse sentido, me traz uma grande tranquilidade para eu viver e entender que as adversidades elas fazem parte, inclusive, da vida de qualquer pessoa, porque todo mundo vai lidar com elas o tempo todo. Eu faço a programação interna, eu penso como isso pode acontecer, mas eu realmente não tomo domínio sobre como as coisas acontecem por fora. Esse simples passo a passo, esse simples processo de visualização negativa, de entender sim o melhor que pode ter, mas o pior também que pode acontecer, me dá uma característica, uma capacidade de ser e buscar sempre o melhor que eu posso em relação a todas as circunstâncias que eu vivo. Se eu opero desse jeito, eu tenho muito mais facilidade de lidar com a vida e com todas as circunstâncias. Vamos dar um outro exemplo. Eu tenho um assunto muito importante para falar com uma pessoa que eu gosto. É um relacionamento que eu tenho. Esse assunto importante, ele pode causar uma certa sensibilidade naquela pessoa e pode, inclusive, sensibilizar o relacionamento que eu tenho por ela, com ela juntos, né? Então, peraí, deixa eu pensar. Se eu falar exatamente o que eu quero, eu tenho o melhor que pode acontecer. É ela entender, ela compreender meu ponto de vista. Então, eu trabalho para eu ter todos os aspectos dentro do meu ponto de vista para explicar aquilo da melhor forma, mais clara, mais verdadeira e, porém, mais gentil
e amorosa possível. Se eu pratico a visualização negativa, eu vou pensar no pior que pode acontecer, ela não aceitar nem um pouco o meu ponto de vista, ela inclusive achar meu ponto de vista forte o suficiente para se separar de mim, e o que vai ser se eu não tiver esse relacionamento próximo a mim? Então eu paro e penso, como é viver com esse tipo de circunstância? Será que eu estou pronto para aceitar ela se separar de mim ou não? Será que eu estou pronto para entender o que seria viver sem essa circunstância na minha vida? Então, se eu entendo que eu tenho capacidade de viver com isso, eu tomo a atitude de visualizar plenamente o que pode dar de errado, que é a visualização negativa, e tudo bem, eu me contento com essa circunstância e tento buscar o melhor. Se a pessoa estiver discordando, eu vou tentar explicar de uma outra forma. Eu vou tentar mostrar para ela de uma forma mais abrangente, vou tentar mostrar de fato o meu ponto de vista, o ponto de vista de outras circunstâncias que eu puder avaliar naquele processo. Dentro disso, se ainda assim não der certo, o que de pior pode acontecer naquela circunstância? Haver a separação. Se essa separação acontecer, eu estou pronto para ela? Se a resposta for sim, eu sigo em frente. Se a resposta for não, eu tenho que entender um passo antes de eu chegar em forçar aquele processo. Ou seja, de buscar avidamente dizer aquilo que eu sinto, o que eu penso a respeito de uma circunstância, a ponto de eu não ver o ponto de ruptura. Não é verdade? Então, se eu conseguir entender tudo isso, colocar tudo isso num plano, olhar para o melhor, olhar para o pior, eu vou me preparar, eu vou conseguir sentar e falar aquilo que tem que ser falado. E se por um acaso chegar próximo de um evento que eu não quero que chegue, então eu vou ter já pensado nisso, eu paro naquele momento e não sigo à frente. Falo, olha, nesse momento, então, até aqui o que eu disse, por favor, pense, digira isso que eu estou dizendo, e a gente, numa próxima oportunidade, a gente conversa. Espero que você não se machuque, você não fique chateada comigo. E aí a gente toma uma atitude numa outra oportunidade e assim vai devagar, dialogando, conversando, até que a coisa se resolva da melhor forma possível, entendendo que você fez o seu melhor, que você buscou ser da melhor forma, mais explanativa, mais explicativa possível, e a pessoa tem todo o direito de agir do jeito que ela achar que tem que agir. E assim funciona no trabalho, assim funciona nos estudos, assim funciona na família e assim funciona em qualquer lugar. Nem todo mundo vai compreender, nem toda situação ou circunstância vai ser compreensiva com aquilo que eu penso, aquilo que eu acho, e eu tenho que entender que é assim mesmo que a vida funciona. Desde que você faça o seu melhor, você vai ter dentro de você a certeza de estar buscando aquilo que o seu coração e a sua mente já entraram em concordância e que eles sabem que é esse o caminho que você vai ter que seguir. Se você tem isso certo na sua mão, tem certo no seu pensamento, certo no seu coração, é óbvio que você vai fazer o melhor que você tem que fazer e naturalmente você vai vencer os seus medos e as suas adversidades. O conselho dessa reflexão é pensa muito antes de agir. A gente tem uma mania de não ter lucidez, ou seja, de não jogar a luz sobre todas as circunstâncias que podem vir a acontecer. Se a gente conseguir tirar nossa mente dessa distração que nos leva às vezes a pensar em coisas inúteis, coisas que às vezes não são nem um pouco contributivas para nós, e que a gente foque naquilo que a gente realmente precisa resolver, que a gente precisa alcançar, que a gente precisa fazer, tanto interna quanto externamente. Se eu dedicar essa energia, eu vou estar realmente focado e dedicado em mim, vou estar ali vigiando todas as circunstâncias que podem agredir, distrair, me tirar do meu contexto, e naturalmente eu vou dar o meu melhor, eu vou buscar o meu melhor o tempo todo. Então, quando você tiver uma coisa importante para decidir, pratica essa visualização negativa. Para, senta, coloca de fato no papel. Se eu tiver o meu melhor aqui, tudo bem, deixa eu ver como é que eu vou agir com esse melhor. Se eu tiver o pior que pode acontecer, tudo bem, deixa eu ver como é que eu vou agir caso a situação chegue no pior. Se você não conseguir lidar com aquilo, você volte alguns passos antes. Entenda um ponto de parada, entenda um ponto onde você pode falar, não, até aqui eu consigo persistir sem, por acaso, desrespeitar o que aquela pessoa acha, se ela apresenta isso como desrespeito. Agora, se isso aqui é algo que é realmente importante para mim, é natural que eu persista até o final desse processo. E que, seja lá o que aconteça, se você tiver buscado a compreensão de si próprio antes daquilo, naturalmente você está dominando todas as circunstâncias que envolvem somente você.
O que tem envolvimento com o próximo ou com situações externas não te pertencem. Saber disso é libertador. Saber disso faz com que você entenda que as circunstâncias elas podem ser o que for, mas você internamente mantém a sua força, mantém a sua energia o suficiente para poder resistir, para poder ir à frente, continuar dentro dos processos que são realmente importantes para você. Entenda, agradar todo mundo não tem jeito. Não tem como todo mundo ficar sempre feliz com você. Não busque agradar ninguém. Busque agradar somente a si próprio, mas sem esquecer que você tem que respeitar o processo dos outros. Sempre lembrando que a educação, a bondade e a generosidade são coisas que nós temos que manter, mas sem fazer com que isso tire de nós a nossa certeza do que nós tanto queremos, do que nós tanto desejamos, e não no sentido de desejo primitivo da palavra, mas um desejo evolutivo. Se eu estou dando o meu melhor, não significa que eu vou estar, por exemplo, pegando uma busca por algo material ou por um prazer material e colocando aquilo à frente de qualquer coisa, de maneira nenhuma. Eu já estou entendendo que aquilo é material, então eu sei que antes disso eu tenho o meu processo emocional, eu tenho o meu processo mental e principalmente eu tenho o meu processo espiritual. Eu tenho a ética, que eu tenho que permanecer sempre ético e encontrar o caminho para resolver as coisas da melhor forma possível. Desde que eu dê o meu melhor, eu vou me encaixar com muita facilidade nesse processo, mas se eu tiver alguma dificuldade de entender que aquilo que eu desejo é muito material, é muito voltado para uma ganância ou um egocentrismo, então eu tenho que parar antes de tudo, antes de eu tomar qualquer tipo de iniciativa, eu tenho que parar e perguntar o quanto isso realmente é importante para mim, o quanto isso é realmente necessário que eu persista e que eu coloque energia nele. Sendo que eu faço desse jeito, óbvio que eu vou conseguir amenizar com muita eficiência uma série de medos, uma série de adversidades que eu possa vir a ter em relação à minha vida, criando aí o hábito pessoal de um estudo sobre tudo que é interessante para mim, tudo que tem realmente importância para mim. Eu estudo aquilo, eu paro, pratico a visualização negativa, naturalmente eu já sei o que é bom e eu sei também o que de pior pode acontecer e eu vou conseguir lidar com muito mais facilidade sobre tudo que resultar das minhas ações. Gostaram dessa reflexão? Espero que vocês estejam ouvindo, estejam gostando, estejam assistindo. Não deixe de curtir, não deixe de compartilhar esse vídeo. Se inscreva no nosso canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo desse playlist ou de outros que a gente vai estar sempre fazendo com muito amor e carinho. Muito obrigado e nos vemos nos próximos vídeos.